O livro dos Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: Quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: A tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: Venham conosco, a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês, a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e, tomando-a, mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois, os filhos de Judá foram lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e na Cefelá. Também atacaram os cananeus que moravam em Hebrom, cujo nome antes era Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Otiniel conquista Debir. Dali os filhos de Judá marcharam contra os moradores de Debir, que antes era chamada de Quiriate-Sefer. Então Calebe disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Quenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que é que você quer? Ela respondeu: Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moravam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, com os seus respectivos territórios. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas. Porém, não expulsaram os moradores do vale, porque eles tinham carros de ferro. E como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que moravam em Jerusalém. Assim os jebuseus vivem com os filhos de Benjamim em Jerusalém
até o dia de hoje. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade, e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibeleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitrom, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquzibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu e os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Juízes capítulo 2. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: Não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué. Depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos.
foi sepultado em sua própria herança, em Tinaté-Eres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões, que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado, e estavam em grande aperto. Então o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não obedeceram aos seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado a seus pais, não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes capítulo 3. Povos pagãos no meio de Israel. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. Os que ficaram foram 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por meio deles, o Senhor pôs Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por meio de Moisés. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Otniel.
Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou. Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otniel, filho de Kenaz, morreu. Eude. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eglon se juntou com os filhos de Amon e os amalequitas. Foi e derrotou Israel, e eles se apoderaram da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, durante 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por meio dele, os filhos de Israel enviaram tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de quase meio metro, e cingiu debaixo da sua roupa, do lado direito. Então ele levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude saiu com os carregadores do tributo. Ele, porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: Tenho uma palavra secreta para o Senhor, ó rei. O rei disse: Cale-se. Então todos os que estavam com o rei saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si e onde ele estava sentado. Eude disse: Tenho uma palavra de Deus para o Senhor. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e o cravou na barriga do rei, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não tirou o punhal da barriga, a gordura se fechou sobre ele. Eude saiu por uma portinhola. Passou para a antessala, depois de fechar e trancar as portas atrás de si. Quando ele tinha saído, vieram os servos do rei e viram que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: Sem dúvida ele está fazendo as necessidades na sala de verão. Esperaram até cansar, e como o rei não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E eis que o Senhor estava morto, caído no chão. Eude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse: Sigam-me, porque o Senhor entregou nas mãos de vocês os seus inimigos, os moabitas. Eles seguiram Eude e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo mataram os 10.000 homens moabitas, todos robustos e valentes. Não escapou nem sequer um.
Assim, naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. Juízes capítulo 4. Débora e Baraque. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda. Não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente.
E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram.